Hora de falar sobre o Corinthians com mais um capítulo triste na história alvinegra na noite dessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, que se reuniu para debater a reforma no Estatuto, confusão total. E os membros do CD nem puderam fazer a votação. A treta se deu por conta de uma discussão pesada entre o presidente do clube, o Osmar Stabile, e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. O Stabile chegou a pedir a palavra e disse que se sentiu ameaçado e coagido pelo Tuma com uma tentativa de interferir na gestão. O Stabile se referia a um episódio recente no Parque São Jorge. Na última sexta-feira, o Stabile estava jantando com alguns amigos quando o Tuma chegou e disse: "Ou você faz o que eu quero, ou eu vou te foder." Palavras fortes do presidente do Conselho Deliberativo. O Stabile também reclamou durante o seu discurso que o Tuma cobra atualizações frequentes das coisas que ele está fazendo. E o presidente do Corinthians entende que não precisa dar nenhuma satisfação ao presidente do Conselho Deliberativo. A verdade é que o Tuma, na condição de presidente do Conselho Deliberativo, quer mandar no clube. E o Stabile decidiu romper com essa relação. Já o Tuma reclama que essa frase dita pelo Stabile tem a ver com o fato de o atual presidente ter contratado Aldair Borges, segurança citado em depoimentos na Polícia Civil por permitir a invasão de torcedores no Parque São Jorge em 2025. O Tuma alega que tem cobrado explicações do presidente para a contratação desse segurança. Enfim, diante desse cenário, dessa briga toda, uma confusão generalizada, integrantes do Conselho Deliberativo ameaçando sair na porrada, e aí veio a decisão mais triste da noite. O Tuma, se usando do artigo 45 do Estatuto do Corinthians, passou a votação a respeito da reforma do Estatuto direto para os associados. Os membros do Conselho Deliberativo não tiveram a oportunidade de votar. Verdadeiro caos e mais uma noite triste na história do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o ex-presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, se tornou réu em ação por apropriação indébita. A situação bem parecida à que viveu alguns dias atrás o também ex-presidente André Sanches. A decisão de tornar o Duílio réu veio da juíza Elaine Palanielli. Importante registrar que Roberto Gavioli, ex-gerente financeiro, também passa a responder a esse processo. A acusação do Ministério Público é de que Duílio Monteiro Alves teria usado um cartão corporativo do Corinthians para despesas pessoais durante os anos de 2021 a 2023. O valor total de gastos nesse cartão de R$ 41.800. Restaurantes de luxo, hotéis e compras em lojas chiques fazem parte dessa conta de R$ 41.800. O Ministério Público pretende condenar o Duílio e exigir que ele devolva a integralidade desses valores com juros e correção monetária. Tem mais uma informação importante do Corinthians. Na noite dessa segunda-feira, o Conselho Deliberativo do Timão vota uma ampla reforma estatutária. Entre os temas que mais importam para o torcedor está a possibilidade de direito a voto para membros do fiel torcedor na eleição para presidente do Timão. Vamos falar do Corinthians porque tá se aproximando aí o jogo da quarta-feira, finalmente a bola vai voltar a rolar pro Corinthians, né? A gente vai poder ver o Corinthians em campo, retomada do Brasileirão, tô com uma expectativa muito boa sobre o Campeonato Brasileiro, isso sem falar na Libertadores, mas vamos por partes, né? A gente pode ter novidades aí com o Zaca, né? O Zacaria Labiad relacionado, a volta do Yuri Alberto, quem sabe, do Caio César, tem algumas questões aí que a gente vai poder observar nesse jogo de quarta-feira. Mas até lá, vocês sabem, né, que esse período de treinamentos foi para recuperar alguns jogadores. Entre eles, Matheus Pereira, que teve uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral, né, da coxa, e com isso ele se ausentou de alguns trabalhos, se ausentou dos jogos remanescentes e veio trabalhando, né, dentro de uma transição, e o treinamento dessa segunda-feira indicou o Matheus Pereira dentro de uma certa normalidade. Então, quando a gente fala que o Ranieri perdeu boa parte dos treinamentos dos últimos dias, que o Alan teve que treinar com uma proteção no ombro e que o Matheus Pereira estava ausente exatamente por conta dessa lesão, participando dessa volta, dessa transição, pô, eu acho que trata-se de uma grande notícia, porque primeiro que foi um cara que chegou muito bem, né? Muita gente desconfiou, indicação do Marcelo Paz, o cara veio do Fortaleza, sendo que ele é filho do Terrão, né? Rodou a Europa, rodou o mundo, tem 28 anos, estava lá no Fortaleza,
até jogando numa função mais avançada. No Corinthians ele consegue fazer primeiro, consegue fazer segundo homem, tem uma ótima saída de bola, tem um passe entre linhas assim que eu acho fantástico. É um cara que tem uma característica completamente diferente do Ranieri. Ele se aproxima um pouco mais do Alan. O Alan também é um pouco mais técnico ali naquela volância ali, quando ele faz o primeiro ou segundo homem. Mas o Matheus Pereira eu acho que é um cara que dá uma dinâmica muito boa para o meio-campo. E o fato dele estar retornando, eu acho que é mais um acréscimo dentro de um elenco que precisa ser fortalecido mediante a tantas competições, tantos jogos, que a partir de agora vão, né, se avizinhar aí na vida do Corinthians. Então, Matheus Pereira voltando, treinando normalmente, o mesmo aconteceu com o Ranieri, o mesmo aconteceu com o Alan, e aí vai depender, né, de uma questão assim de escolha do técnico, ritmo de jogo, deixar para segundo tempo, montar uma escalação inicial, o jogo contra o Coritiba na Neoquímica Arena nessa quarta-feira. Então, eu considero uma boa notícia. O André Luiz, o André volante de 19 anos, uma joia alvinegra, que surgiu na base e foi promovido pelo Dorival Júnior, pelo menos de uma forma mais constante no time, né, da temporada passada para cá. Vem se tornando uma peça fundamental, uma peça presente, uma peça praticamente um titular, dá pra gente colocar dessa maneira. Ele teve essa proposta do Milan, que foi aceita inicialmente, inclusive com troca de minutas, aquela coisa toda, mas a assinatura do presidente Osmar Stabile, ela não aconteceu. E ela não aconteceu por uma série de motivos, né? Por conta de uma briga interna que aconteceu, né, com o Marcelo Paz precisando colocar as contas em dia, entendendo como uma proposta vantajosa, mesmo que para o Corinthians, à vista, ficassem apenas 15 milhões de euros, dentro de uma realidade que o clube precisa e talvez não tenha como saber a perspectiva do atleta, né? Até onde ele pode ir. É aquela história que ele falou, pode render mais, mas pode render menos, né? A gente nunca sabe as variáveis do jogador. Então você ter 15 milhões de euros na mão, às vezes o dirigente faz o negócio, dependendo do desespero. Mas a repercussão foi tão negativa que o Corinthians teve que voltar atrás e o Osmar Stabile não assinou o acordo. Se o Milan vai entrar na justiça, se vai cobrar alguma coisa, se vai oferecer mais dinheiro, a gente não sabe. Inicialmente, o Corinthians recusou, voltou atrás, não negociou com o Milan, pelo menos nesses moldes, topa negociar em outros moldes, ou seja, um valor que seja muito mais substancial ao clube, que tem apenas 70%, e os 30% o jogador estava tão afim de ir que ele meio que liberou essa parte, ou negociou a parte com o Milan, não sei, mas evitou do Milan ter que negociar por 24 milhões de euros, que seria o seu valor de mercado. 17 ficariam com o Corinthians, mas 15 à vista e 2 de acordo com metas que ele cumpriria no Corinthians até a metade do ano. O que mais me indica também que não fazia nenhum sentido, porque por que você vai vender agora se você vai entregar só na metade do ano? Se até a metade do ano ele pode ter uma convocação de seleção brasileira, ele pode ter, sei lá, uma performance de Libertadores que valorize ainda mais o passe dele, e aí você já vai tê-lo vendido por um valor bem abaixo do mercado. Então, não fez muito sentido essa pressa do Corinthians. E aí, cara, Dorival bateu forte, o Memphis na rede social bateu forte, muita gente saiu em defesa, muita gente criticou a postura do Corinthians em negociar o André, e pelo menos por enquanto o negócio está desfeito. Eis que, na premiação do Campeonato Paulista, onde o André foi eleito revelação do campeonato, ele concedeu entrevista e atendeu alguns jornalistas e respondeu sobre essa situação. E as palavras dele foram: realmente, eu me preparei, eu estava indo realizar um sonho, mas jogar aqui no Corinthians também é um sonho. Também é um sonho que eu tinha desde pequeno, especialmente jogar no profissional do clube. Então, assim, ele falou que é muito tranquilo, que tem a cabeça no lugar, que está trabalhando e está tudo certo. Pode parecer uma resposta protocolar, e talvez até seja, mas eu acho importante quando o jogador externa. Porque, tipo assim, o Tchoka, por exemplo. O Tchoka, por mais que a gente entenda o Torino como um time de segunda prateleira, até terceira, se você quiser ser um pouco mais criterioso. Mas não tem como a gente não pensar no moleque que batalha ali todos os dias pelo ganha-pão da família, muitas vezes sustenta a família, né? Às vezes a família dá o que não tem para uma passagem de ônibus, para levar para o treinamento, para o teste, aquela coisa toda. Aí o moleque ascende no profissional, ganha um salário que ainda não é dos tops do clube e vem uma proposta para jogar na Europa,
para ganhar muito mais, para resolver a vida financeira da família. É muito difícil o jogador não sentir isso. O Tchoka foi e voltou. O Tchoka bateu lá e os caras disseram que ele foi reprovado em exames médicos, sendo que o moleque não tinha nada. Então, eu fico pensando no Tchoka como foi difícil ele recomeçar. E ele recomeçou, cara. Ele baixou a cabeça, ele seguiu trabalhando e ele foi importante, como tem sido, né, para o Corinthians, mesmo não sendo hoje um titular absoluto. Porque pela idade, e o Tchoka até não é tão novo quanto o André, pode ser que venha outra proposta ali na frente e pode ser que ele seja negociado ali na frente. E se ele não for, é um cara que vai estar jogando no Corinthians, bem valorizado, querido pela torcida, daqui a pouco conquistando o título. Então, mas é difícil ter essa maturidade, eu reconheço. Assim como reconheço como deve ter sido difícil para o André, que trabalhou junto com o seu staff para que a negociação fosse concluída, fosse efetivada, tentando oferecer o máximo possível para o clube, né, que o formou, para não deixar ninguém mal, mas ainda assim não resolve a vida do clube. O Corinthians está numa situação tão difícil financeiramente e detendo apenas 70% do atleta que às vezes a venda não vale a pena, que é o caso do Yuri Alberto. Pô, chegou uma proposta de 30 milhões de euros da Roma. Nossa, que dinheiro. O Corinthians tem 50%. Tem só 15%. Vale a pena rifar um jogador de 25 anos, 24 anos, que tá voando, correndo, que ajuda o time, que é identificado, que faz gol. Ajuda? Faz sentido? Não faz. Então, cara, você é o dono dos direitos federativos do atleta. Os direitos econômicos podem estar fatiados. Os federativos, eles são do Corinthians. E é o Corinthians que define. Quero vender, não quero vender. A outra questão é como você trabalha isso internamente. Pô, o moleque queria ter vendido, ia ganhar mais dinheiro, ia resolver a vida da família, jogar na Europa, num grande clube, que é o Milan. Aí o Corinthians foi lá, fincou o pé, não quis vender. Pô, a tendência é o cara ficar de bico num beiço desse tamanho, voltar pro clube e não querer mais jogar, treinar, ficar, sei lá, confrontando o treinador. O André parece ter uma cabeça muito boa. E, cara, se alguém colou nele e avisou ele que, irmão, foi a primeira, amanhã pode chegar outra maior, até o final do ano, até metade do ano pode chegar uma, duas, três maiores, até o final do ano, então, dependendo da tua performance, cara, vira um negócio muito grandioso, porque ele tem capacidade para tal. O Memphis não falou por acaso, que foi um dos melhores jogadores com quem ele já trabalhou na carreira. O André é diferente, o André é de primeira prateleira. Primeira prateleira. Eu acho o André, assim, fantástico. Fantástico. Vocês podem achar que eu estou exagerando. Vocês podem achar que eu estou, sei lá, estou viajando. Não. O André é diferente, sim. E não sou eu que estou dizendo. Primeiro, é o mercado e está pagando menos porque o Corinthians se submete a isso, pela realidade que tem. O mesmo jogador no Palmeiras, os caras não chegariam por menos de 30. Não chegariam. O Richard Rios foi vendido por 30 milhões. O Richard Rios, que é baita jogador, tá? Pro Benfica, foi vendido por 30 milhões de euros. Então, assim, o André, na minha opinião, tem mais potencial. Pode ser muito maior do que hoje é um Richard Rios. Então, ele disse que tá tranquilo. Ele disse que não se abala. Ele disse que realizaria um sonho, mas está realizando outro aqui. E ele vai realizar esse sonho de jogar na Europa, porque é o caminho natural. Não sendo agora, vai ser amanhã depois. E por enquanto ele está desfrutando. Eu acho que é completamente natural mexer com a cabeça do jogador. E daqui a pouco o estranho, como eu falei da resposta protocolar ou não, seria se ele viesse aos microfones e dissesse: realmente estou muito triste, chateado, mas fazer o quê? Vou cumprir meu contrato aqui e tal. Jamais o jogador faria isso, né? Eu acho que não. Muitas vezes eles são orientados, né? Ainda mais quando estão envolvidos num tipo de negociação como essa. Mas me pareceu genuíno, me pareceu que o moleque que chega no profissional do Corinthians, ele também sonhou muito com aquilo. E se ele entender que cada passo é um passo e que nesse passo ele pode ajudar, inclusive, outros companheiros, né? O clube em geral, eu acho que aí ele tende a crescer cada vez mais e tende a chamar a atenção cada vez mais, porque eu acho que ele joga demais, rapaziada. Não sei vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo,
Já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!